E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trago aqui para vocês uma das aulas mais especiais do nosso Photoflix, que é a chamada nitidez máxima mesmo, que tem esse nome, pessoal, porque aqui em janeiro eu lancei um vídeo chamado a nitidez máxima, em que eu brinco que é a nitidez máxima para o César. Quem assistiu o vídeo vai entender, se vocês não assistiram, procurem aqui no canal. Porém, neste vídeo de hoje é realmente a nitidez máxima mesmo, pessoal, porque a técnica que eu vou mostrar aqui vai nos permitir que a gente trabalhe com valores realmente estratosféricos de nitidez. Estou falando de 300, 400% de nitidez, pagando muito pouco preço por isso, porque a nitidez ela tem essa coisa, ela cobra um preço da gente. E o principal preço que a nitidez cobra, pessoal, é a questão do ruído de cor. Eu não quero aplicar nitidez e ter ruído de cor dentro das minhas imagens. E eu também não quero pagar os halos que uma nitidez estratosférica de, por exemplo, 300, 400, 500% criariam dentro da nossa imagem associados a um raio também bastante grande. Para quem realmente busca fazer um trabalho de fine art ali nas suas imagens, este é o vídeo certo, pessoal. E eu tenho um carinho muito especial por essa aula, meu povo, porque ela realmente traz um grau de informatividade muito grande. Ela vai nos permitir aqui dentro do canal que a gente se ambiente dentro do Photoshop, que a gente descubra um novo e fascinante modo de cores, que é o modo Lab. A gente vai aprender também a trabalhar com objetos inteligentes, que são todas coisas que parecem ser bastante complexas, mas eu vou mostrar isso para vocês de uma maneira bastante simples, a ponto de quem nunca abriu o Photoshop conseguir acompanhar essa aula de uma forma muito bacana e talvez começar a se apaixonar por essa ferramenta. Quero também fazer um convite muito especial para vocês, pessoal, que a gente está lançando o primeiro curso completamente gratuito dentro do Photoflix. As inscrições estão aqui embaixo, isso vai acontecer na semana que vem. Além disso, na semana que vem a gente vai liberar o Photoflix por 7 dias, ou seja, vocês poderão acessar gratuitamente qualquer curso lá de dentro. A gente vai fazer também um conjunto muito especial de aulas ao vivo e tudo isso, meu povo, é para a gente passar essa nossa quarentena aí juntos. Tá legal então, meus queridos? Depois deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula. É a primeira dessa nossa nova sessão aqui do canal, que vai ter uma sessão especial dedicada à edição dentro do Photoshop. Eu acredito que vocês vão curtir bastante. Então deixem aí o comentário, tá bom, pessoal? Grande beijo para vocês, até mais, tchau, tchau! E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está chegando num momento muito crucial aqui do nosso curso A Edição Criativa, que é o momento que a gente vai começar a fazer processos de finalização destes tantos processos de colorização que a gente já viu aqui no curso. Antes da gente começar a ver outros processos, eu quero mostrar aqui para vocês como a gente faz, como a gente coloca a nossa cerejinha do bolo, que é a aplicação de nitidez. E eu vou ter que deixar minha modéstia de lado aqui para dizer para vocês que eu vou ensiná-los aqui como se aplica a nitidez da forma mais profissa possível, de uma forma em que a gente não vai ter interferência nas cores, porque a gente já passou muito tempo aqui colorizando as nossas imagens e a única coisa que eu não quero é vir no final do processo, aplicar nitidez e acabar estragando tudo. Então a gente vai pegar essa nossa foto aqui da Laís. Na nossa aula passada vocês já viram como saímos daqui e chegamos aqui de uma forma extremamente simples aqui com a ferramenta. E hoje então, pessoal, a gente vai fazer esse grande finale aqui de nitidez. E já vou dar um spoiler muito importante aqui no curso, que é o seguinte: além dessa parte de nitidez muito profissa, eu vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar com a saturação das cores assim, ó, de uma maneira realmente muito incrível, de uma maneira que inclusive a gente pode ter uma ação, um preset aqui dentro do nosso Photoshop. Mas na nossa aula de hoje, então, povo, finalmente aqui na edição criativa a gente vai começar a falar de nitidez. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer sobre nitidez para vocês é o seguinte, pessoal. A nitidez é o último elemento que a gente vai aplicar aqui no nosso fluxo de trabalho da edição. E por que isso, pessoal? A gente trabalhou, por exemplo, aqui com contraste tonal, a gente tonalizou essas nossas imagens, a gente trabalhou com curvas aqui para chegar a este nível de contraste, a gente trabalha com highlights, a gente trabalha com sombras. Todos esses processos, pessoal, eles vão atribuindo contraste na imagem e contraste vão trazendo nitidez. O que isso significa? Significa que
Se a gente começar aplicando a nitidez, a gente vai chegar neste ponto aqui da nossa imagem em que a gente vai ter que rever essa nitidez, porque a gente vai passar do ponto. Então a nitidez é realmente o último passo aqui do arquivo, até mesmo porque se vocês perceberem todo o processo de tratamento que a gente fez aqui dentro da nossa imagem, já conferiram muita nitidez. Se vocês olham aqui, é incrível a quantidade de informações que a gente tem nesse arquivo aqui. No nosso novo curso de fotografia básico aqui no Photoflix, pessoal, eu mostro para vocês como a gente fez a captura dessa imagem aqui. Então não deixem de acompanhar essa aula aqui dentro da plataforma, que eu mostro como eu pensei essa composição, como eu pensei a luz, porque tudo isso, pessoal, contribui imensamente para que a gente chegue nesse ponto já com bastante nitidez. Então o que a gente vai fazer aqui é colocar a cerejinha em cima do bolo. Porém, pessoal, poderia ser que vocês chegassem ao final aqui do processo e vocês não estivessem com toda essa qualidade. Seja em função das condições de luz que vocês enfrentaram, seja porque vocês não conseguiram trabalhar com ISO base, seja porque vocês não conseguiram, como eu trabalhei aqui em F9, e pode ser que a imagem de vocês não chegue tão pronta quanto essa imagem aqui que eu estou mostrando, e é onde a gente vai fazer o nosso processo de finalização. Por esta razão, pessoal, ao invés de eu trabalhar com a nossa imagem pronta aqui, eu vou pegar o nosso arquivo original, o nosso CR3, esse que vocês já podem baixar aqui dentro da plataforma, e eu vou me certificar aqui que não tem textura, não tem claridade e que está apenas com a minha nitidez de entrada do Lightroom, ou seja, esse aqui é o arquivo como ele veio ao mundo, sem todo o trabalho que a gente fez. Ele já tem nitidez, mas não tem uma nitidez como aquele nosso outro arquivo. E é por essa razão que eu vou levar este nosso arquivo lá para dentro do Photoshop para a gente fazer esse processo de aplicação de nitidez. Maravilha então, pessoal. Um outro atalho legal aqui no Photoshop, Command 0 ou Ctrl 0, vocês colocam a imagem aqui dentro da área disponível, a gente vê aqui a nossa foto finalizada e a gente vê aqui a nossa foto apenas com os tratamentos básicos ali dentro do Lightroom, sem nenhum tipo de aplicação de nitidez. E vamos imaginar aqui, povo, que a gente estivesse trabalhando com essa nossa imagem aqui e essa já fosse a nossa imagem original, ou seja, vocês não fizeram nenhum tipo de trabalho de colorização aqui dentro da imagem e vocês simplesmente querem aplicar nitidez. Bom, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês muito importante, que é exatamente o que eu não gostaria que acontecesse, tá? Eu vou dar aqui um zoom de 380% na Laís, eu vou duplicar a minha camada, Ctrl J ou Command J, eu vou chamar isso aqui de nitidez RGB e vocês já vão entender por quê. E quando a gente for aplicar o nosso filtro, indo aqui em cima no Photoshop, em filtros, Sharpen e Unsharp Mask, que é o filtro mais utilizado para nitidez, mas na minha opinião o mais destrutivo de todos, não é esse que a gente vai trabalhar, justamente, pessoal, porque eu não quero que aconteça isso aqui com a minha imagem. Vejam só, eu tive tanto trabalho para fazer o meu processo de colorização, tá? Eu não quero chegar aqui, aplicar a nitidez e começar a surgir, povo, o que a gente chama um ruído de cor. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que é o ruído de cor aqui, quando a gente tem um zoom aqui a nível de pixel na nossa imagem. Vejam só o que é o chamado ruído de cor, tá? Aqui está a nossa imagem praticamente a nível de pixel e vejam só o que acontece quando a gente começa a aplicar nitidez. Dois elementos muito fortes surgem. Primeiro, essa questão aqui desses halos aqui na nossa imagem, mas para mim o pior de todos é a questão do ruído de cor, pessoal. Eu não quero que entre o ruído de cor aqui dentro da minha imagem. Vejam só, aqui em 100%, que seria, por exemplo, um ponto bom de nitidez num arquivo RGB, a gente não tem aqui influência de ruído de cor, mas quando a gente quer aplicar valores maiores de nitidez, daí sim na nossa imagem começam a surgir cores estranhas, pessoal. Vejam só aqui em cima do óculos da Laís, por exemplo, vejam só como começa a surgir aqui um magenta muito forte. Vejam só isso aqui, que horroroso que fica. Isso aqui, povo, é o ruído de cor. Vejam só, antes a gente não tinha
essas cores bizarras na nossa imagem. A gente tratou isso com tanto carinho para a gente chegar aqui, aplicar nitidez e acontecer essa nhaca toda. Vocês vão me dizer aí com razão, César, mas também ninguém vai aplicar 500% de nitidez aqui, que seria o máximo da ferramenta do Unsharp Mask, porque isso nem é possível dentro do mundo real. E aqui eu tenho uma surpresa muito legal para dizer para vocês, que é o seguinte: a forma como eu vou explicar para vocês aqui a nitidez, pessoal, vai permitir que vocês apliquem o quanto vocês desejarem de nitidez sem interferência de ruído de cor na imagem. Isso é praticamente um milagre, pessoal. A gente vai poder colocar o máximo de nitidez que a gente quer, então vai ser ao gosto de vocês aí. Se vocês querem uma imagem trincando, sem a parte destrutiva da cor, da nitidez, o método que eu vou mostrar para vocês agora e que já vai valer cada centavo investido aqui dentro do Photoflix, vai fazer com que vocês consigam aplicar valores absurdos de nitidez sem a gente ter esse horror aqui de interferência de ruído de cor aqui na nossa imagem, tá? Porque se a gente fosse trabalhar assim no mundo real, pessoal, o que a gente teria? A gente teria, por exemplo, uma aplicação aqui de mais ou menos 100% de nitidez aqui nessa nossa imagem aqui no modo RGB. Já daria uma boa diferença se vocês percebem aqui, a Laís aqui já está um pouquinho borrada, a gente aplica o 100%, ela já volta a estar bastante nítida. Um raio de 1.3 é um valor interessante, porque vejam só o que vai começar a acontecer quando a gente tem uma aplicação intensa aqui do raio. Vejam só, eu vou botar aqui em cima só para mostrar para vocês, vejam só. Quando a gente começa a trabalhar com raios muito grandes, pessoal, a nossa imagem, em áreas de bastante contraste, como aqui tive que aplicar um pouquinho menos, a gente começa a surgir esses nossos halos brancos aqui dentro da nossa imagem. Então, por essa razão, eu não vou trabalhar com raios tão grandes aqui dentro, eu vou trabalhar no máximo até 1.5 para preservar isso, embora a gente tenha aqui dentro da ferramenta o chamado threshold, que é justamente para criar uma suavidade nesses pixels aqui, porque o que acontece? O que é a nitidez? A nitidez em cor, por exemplo, é saturação. A gente dá bastante contraste na cor, e o nome disso é saturação, e as cores elas vão começando a ficar chapada a ponto delas se afastarem. O que faz o threshold? O threshold faz uma suavidade entre esse contraste aplicado. Então, se vocês perceberem aqui, por exemplo, nessa parte aqui da ponte, deixa eu dar um zoom maior aqui para vocês verem e entenderem a ferramenta. Se a gente aplica o threshold, olhem só, vai diminuindo a nossa nitidez. Vejam só, aqui a gente tem nitidez absurda no céu, mas quando a gente vai colocando o threshold, vejam só, vai diminuindo a questão dessas arestas. Na minha opinião, é melhor a gente fazer esse controle aqui dentro do raio. A gente vê onde no raio isso não vai ficar tão agressivo, e a gente vira aqui no threshold somente para dar um detalhezinho, para tirar, por exemplo, uma coisa que não acrescenta nada na nossa vida, que é nitidez no céu. Ninguém precisa ter nitidez no céu. Tudo isso, pessoal, a gente vai ver nessa nossa sequência de aulas aqui sobre nitidez, que vão ser muito poderosas para que vocês entendam de vez a questão da nitidez e que vocês consigam trabalhar assim um trabalho de fine art nessas imagens aqui no curso de edição criativa que estamos fazendo. Bom, chega de conversa, vou mostrar aqui para vocês agora a melhor maneira de vocês conseguirem aplicar valores tão fortes de nitidez sem a gente ter o nosso ruído de imagem. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou deixar essa camada aqui de nitidez RGB apenas para que a gente possa depois contrastar. Aqui, se vocês olharem, por exemplo, num zoom de 25%, pessoal, a gente nem consegue perceber isso. Se eu fizesse uma impressão, essa nitidez de 500% aqui, isso apareceria já de uma forma bastante grosseira. E se a gente chegasse pertinho, como a gente está vendo aqui, a gente já começaria a perceber esse ruído de cor absurdo que entra numa aplicação tão alta de nitidez no modo RGB. E a partir daqui, pessoal, a gente vai começar a introduzir novas coisas muito fascinantes aqui dentro do curso. A primeira delas vai ser o seguinte: a gente vai começar a trabalhar com um novo modo de cor, que é o modo Lab. A gente vai usar esse modo
para fazer alguns processos de colorização mais avançados e especialmente para a gente fazer essa aplicação de nitidez. O nosso grande problema aqui, pessoal, é o seguinte: a gente está trabalhando com uma imagem em modo de cor RGB e eu não consigo transformar essa imagem vindo Image, Mode e apertando em Lab Color sem aparecer esse aviso aqui me dizendo: olha, César, se tu mudar o modo da imagem, a aparência das layers, as cores das layers podem ser afetadas. Nem sempre são afetadas, mas elas podem ser afetadas. Vocês imaginam se a gente tivesse feito todo o nosso trabalho de colorização que fizemos antes, chegássemos até aqui para aplicar nitidez, passássemos para o modo Lab e a gente destruísse todo o nosso trabalho anterior. Então a gente não pode fazer isso. O Photoshop ele nos diz aqui, ó, você quer dar um flatten image, ou seja, você quer achatar essas layers, trabalhar com uma única layer para garantir que as layers não vão ser afetadas? É claro que eu não quero fazer isso, porque se eu estou trabalhando num processo de colorização, pode ser que eu queira voltar para depois fazer algum tipo de alteração na minha imagem. Então, de forma alguma, eu quero um flatten image. O que eu quero é que apenas uma layer funcione em modo Lab e que toda a minha imagem seja RGB. E agora, pessoal, eu trago aqui um conceito muito legal para vocês, que é o conceito de objeto inteligente. Com os objetos inteligentes, a gente pode fazer justamente isso. A gente pode ter uma layer em um modo de cor diferente, de uma forma extremamente simples. Vou mostrar para vocês como a gente faz. A gente não vai duplicar essa camada aqui, porque essa aqui está com a nitidez RGB e a gente quer comparar. Eu vou duplicar a minha camada de background, Command J ou Ctrl J, vou colocar aqui nitidez LAB e eu vou mostrar para vocês, vou puxar aqui para cima, sumiu a nitidez RGB, eu vou mostrar agora para vocês a diferença que é aplicar 500 de nitidez em modo Lab do que é aplicar 500 de nitidez em modo RGB. Antes disso, no entanto, a gente tem que fazer o seguinte, pessoal. A gente vai ter que transformar esse modo Lab aqui em um objeto inteligente. Isso é muito fácil. Basta a gente clicar com o botão direito, a gente descer e pedir para converter essa layer em um objeto inteligente. O Photoshop automaticamente faz isso e dando tudo certo, pessoal, vejam só o que acontece aqui. A gente tem esse símbolozinho de arquivo aqui dentro. Por que isso, César? Porque um objeto inteligente, pessoal, nada mais é do que uma imagem contida dentro de outra imagem. Ou seja, ao invés de a gente ter uma camada, o Photoshop ele criou uma nova imagem, um novo arquivo dentro desse arquivo aqui. Para a gente entender isso é muito fácil. Vejam só uma coisa, o que aconteceria se eu apertasse duas vezes em cima de uma camada comum? Me abriria as propriedades da minha layer. Vejam só o que acontece se eu aperto duas vezes em cima de uma layer que é um objeto inteligente. Ao invés de abrir as propriedades da minha layer, pessoal, abre uma outra imagem. Ou seja, aquela minha camada, agora ela pode ser trabalhada como uma imagem independente. Percebam as possibilidades infinitas que a gente tem aqui. A gente pode ir para essa outra imagem, fazer o que quiser, inclusive converter para modo Lab. Vejam só o que eu vou fazer aqui. Eu vou em Image, Mode, e eu vou converter isso para o modo Lab, sem me perguntar nada, sem nenhum problema. E a grande magia vai acontecer, pessoal, quando eu salvar essa minha imagem aqui, ela volta para o meu arquivo com o mesmo modo de cor, com o mesmo modo RGB, ou seja, a gente consegue trabalhar em Lab uma camada num arquivo separado, mantendo a correspondência com o nosso arquivo original. Essa é a coisa mais fantástica e é com esse conceito que a gente vai seguir aqui o nosso curso. A gente não vai trabalhar mais destrutivamente com as nossas layers, a gente vai criar objetos e filtros inteligentes, que é um conceito que eu vou trazer na outra aula, quando a gente for trabalhar com a colorização, e as possibilidades do nosso Photoshop vão começar a se expandir demais aqui dentro do nosso curso. Bom, primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, pessoal, é entendermos como o nosso modo Lab funciona. Qual a diferença de um modo RGB,
Vou dar o Command 0 aqui para um modo Lab, Command 0. Pessoal, um arquivo RGB, se a gente vai em canais, se vocês não estão vendo o canal, Window, Channels, ó, ele vai abrir essa aba de canais. Vejam o que é uma imagem RGB. Uma imagem RGB, pessoal, tem 3 canais de cor e em todos os canais de cor a gente também tem contido a luminância da nossa imagem. A luminância, que é o brilho, o claro e o escuro, pessoal, é o que constrói o esqueleto da nossa imagem. Então, o que a gente tem numa imagem RGB? A gente tem um esqueleto sempre com uma cor contida. O que isso significa? Vejam só, pessoal, se eu aperto aqui no meu canal de vermelho, eu tenho toda a estrutura da minha imagem, tanto é que eu consigo enxergar a minha imagem e eu consigo enxergar o vermelho. Obviamente que aqui nos canais a gente vê tudo em branco e preto, então na verdade a gente tem uma percepção do quanto de cor tem em cada um dos canais, mas o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, olhem só, a gente consegue perceber que a gente tem o esqueleto da nossa imagem e a gente tem a cor, tá? Então se a gente vai clicando em cada um dos canais do modo RGB, a gente vê que tem 2 coisas aqui. Isso está muito confuso, eu sei. Vamos entender isso dentro do modo Lab, que daí fica tudo muito mais claro. Se dentro do modo Lab eu vou em canais, pessoal, eu vou entender uma coisa. Eu tenho um canal L, que é um canal só com o esqueleto da minha imagem, só com a luminância da minha imagem. Eu não tenho nenhum tipo de aplicação de cor aqui dentro. César, parece um canal RGB. Sim, o meu canal L parece um canal RGB, porém, vejam só o que são os 2 canais de cor. A gente tem o canal A, que é responsável pelo verde e pelo magenta, e a gente tem o canal B, que é responsável pelo azul e pelo amarelo. Então, meu povo, a cor da minha imagem está nesses 2 canais aqui, no canal A e no canal B. Aqui dentro do canal L, eu só tenho o esqueleto da minha imagem. Por que isso é tão fascinante, pessoal? Isso é fascinante pelo seguinte, o ruído de cor da imagem, pessoal, ele acontece nos canais A e B. No canal L não tem ruído de cor porque não tem cor na minha imagem. Eu só estou aplicando a nitidez onde deve, que é no esqueleto dessa nossa imagem. Então aqui, pessoal, é que vem a grandiosidade de tudo isso. A gente vai conseguir colocar valores de nitidez que desejarmos, a gente pode extrapolar quanto quisermos, que a gente não vai ter ruído de cor na nossa imagem. A gente ainda vai ter os halos e vamos ter que driblar esses halos trabalhando com uma outra ferramenta de nitidez aqui do Photoshop. Mas o mais incrível, pessoal, é que a nitidez ela vai ser aplicada somente onde a gente precisa, que é no esqueleto da nossa imagem. Então vamos fazer isso para comparar essa nitidez que vai vir aqui do modo Lab com aquela nitidez que a gente já tem lá no nosso modo RGB. Para fazermos isso, pessoal, a gente precisa ter o canal L selecionado. Isso é muito importante. Tudo que a gente fizer agora aqui dentro do Photoshop vai ser aplicado somente no canal L. O problema é que a gente não enxerga a nossa imagem, a gente só enxerga esse esqueleto. Para fazer a aplicação de nitidez, eu quero ver as cores da minha imagem. Eu não posso selecionar outros canais, mas eu posso apertar no olhinho aqui em cima que eu vejo todos os canais, mas eu só aplico dentro do meu canal L. Opa, esqueci de um detalhe importante. Vou selecionar todos os canais porque primeiro, pessoal, eu quero fazer uma cópia desse meu canal aqui para a gente depois poder editar e fazer a nitidez do modo certo. Então eu vou colocar aqui Nitidez Lab, One Sharp em 500%, eu vou vir nos meus canais, eu vou selecionar apenas o canal L, vou ligar o olhinho em todos os canais e agora eu vou tacar-lhe 500% de nitidez aqui na nossa imagem. Vejam só o que vai acontecer aqui. A gente vai vir em Sharpen, em Unsharp Mask, e já vem com os 500% de nitidez aplicado aqui, os mesmos 500 que a gente usou lá no RGB. César, a imagem não está a 100%, realmente não está, até porque não é essa a finalização de nitidez que a gente quer. O que a gente vai fazer agora aqui, pessoal, é o seguinte, a gente vai dar o OK, vou ter aplicado os 500% de nitidez
aqui nessa nossa imagem, vou dar aqui o Command 0, estando aqui dentro, pessoal, do objeto inteligente, basta com que eu aperte Command S ou vá em File e em Save, que automaticamente a gente tem a nossa imagem salva aqui dentro do nosso arquivo original como objeto inteligente. Vejam só que fascinante, a gente está trabalhando agora aqui com os dois modos de cor. A gente tem a nossa nitidez RGB e a gente tem a nossa nitidez em Lab. Então percebam uma coisa aqui, pessoal, a gente voltou com a imagem e vejam só, agora essa minha camada aqui, nitidez Lab, ela não é mais Lab, pessoal, ela é RGB, tá legal? Toda a nossa imagem agora aqui está em RGB. Porém, se eu aperto duas vezes aquele arquivo que eu fechei, ele abre novamente como um arquivo Lab. Então a gente tem os nossos dois arquivos aqui. A gente tem o nosso arquivo RGB, e está aqui, desconsiderem isso aqui que é o nome da camada, nitidez Lab. O nosso arquivo ele é RGB em todas as suas camadas. Vamos comparar primeiro essa questão da cor do que é aplicar uma nitidez em Lab, do que é aplicar uma nitidez em RGB. Para isso, pessoal, a gente vai aqui a nível de pixel, que é a melhor forma aqui da gente perceber a questão do nosso ruído de cor. E vejam só, pessoal, a diferença que é uma nitidez em Lab para uma nitidez em RGB. Aqui eu estou com a minha nitidez em Lab, vejam a diferença. Desliguei a minha nitidez em Lab, olhem o absurdo que acontece com as cores da minha imagem. Percebam todo o ruído de cor chegando aqui dentro da minha imagem. A gente não precisa nem estar a nível de pixel para a gente conseguir perceber essa diferença, como a gente tem alteração de cores fortemente aqui dentro da nossa imagem. Vejam só como a nitidez RGB satura as cores, cria esse ruído. Olhem só, aqui a nitidez em Lab muito menos destrutiva, porém a nível de qualidade, pessoal, tirando a questão da cor, o Unsharp Mask não é o melhor tipo de filtro, justamente por ser um algoritmo já mais antigo dentro do Photoshop. A gente tem ferramentas que vão fazer um trabalho muito mais refinado para a gente conseguir aplicar nitidez mais fortemente dentro da nossa imagem. Mas isso tudo, pessoal, vai ser tema da nossa próxima aula, que daí sim, lá dentro do Modulab, a gente vai aplicar a nitidez utilizando a ferramenta certa para fazer isso, que vocês possam extrapolar esses valores e que a gente coloque a cerejinha aqui em cima desse nosso bolo. E isso, povo, a gente não vai fazer daí dentro dessa imagem aqui. A gente já vai para a nossa imagem finalizada. Eu quero já pegar esse arquivo aqui e já finalizar essa imagem junto aqui de vocês. Então, meus queridos, espero que vocês tenham curtido essa nossa primeira aula aqui, a nitidez máxima mesmo. Quinta-feira que vem a gente traz a segunda parte, pessoal, em que eu vou trabalhar daí sim com uma das ferramentas mais poderosas de aplicação de nitidez do Photoshop. Vocês não podem perder a aula, então ativem o sininho aqui e a gente se vê quinta-feira. Beijão para vocês, tchau, tchau!